Atiradores de elite, escondidos e atirando em pessoas inocentes. Uma capital cercada por quase 4 anos. Crianças e mulheres morrendo de fome e de frio. Pessoas sendo executadas, sem chances de se defender. E o mundo assistindo pela TV. Há 30 anos, Sarajevo viveu um dos episódios mais sombrios da história recente. A cidade foi cercada, bombardeada e isolada por 1425 dias. É muito difícil a gente entender a profundidade das histórias que tem aqui. Mas se a gente parar para pensar que cada pessoa que está aqui um dia foi amada, um dia amou, fez alguém chorar e chorou por alguém. Como era a vida de quem tentava sobreviver por tanto tempo, sem energia, remédios e água? Será que essa guerra acabou? Como estão as marcas da guerra na Bósnia e Herzegovina hoje em dia? Em 2025, 3 décadas depois, nós viajamos à Bósnia para te contar como e por que isso aconteceu. Percorremos o país tentando entender as cicatrizes que ainda estão abertas. E vamos te contar como uma nação dividida pela guerra tenta se reconstruir. Como está Sarajevo depois de 30 anos do cerco? Eu sou o Richard. E eu sou a Lana. Estamos fazendo uma viagem sem data de volta por uma das rotas mais antigas de todo o mundo. Vamos viajar de Portugal até a China por terra, passando por mais de 25 países sem usar avião. Seja bem-vindo à websérie Rota da Seda. Sabe quando você chega numa cidade e você vê que ela está rodeada de montanhas? Aí você fala, nossa, que lindo assim, essa paisagem, imagina como ela é nevada. Que é um cartão postal, não deixa de ser. Mas aqui para Sarajevo foi, na verdade, a tragédia anunciada dela. Porque foi aqui de cima que os snipers começaram a atirar nas pessoas lá de baixo. Assim que começou a guerra na Bósnia, teve conflitos para todos os lados. Mas um dos que ficaram mais marcados na história aconteceu aqui em Sarajevo. Isso muito por conta da geografia da cidade. Sarajevo naturalmente é cercada por montanhas. Então, uma vez que você está nas montanhas, você pode ter toda a vista da cidade. E é aí que o exército sérvio usou uma estratégia que ficou conhecida como o Cerco de Sarajevo. Ao redor de todas essas montanhas existiam snipers, que é aquele tiro de longa distância com a mira, onde eles cercavam e podiam atirar em civis, podiam atirar em exército e assim controlar quem entrava e quem saía na cidade. E esse cerco durou 1425 dias. Foram mais de 3 anos em que quem entrava e quem saía, o que entrava e o que saía também era minimamente vigiado. Se você tentasse correr, por exemplo, para fora da cidade, você era um alvo fácil, porque os lugares para você sair, você tem que passar pelo morro ou por algumas ruas muito largas. Então foram 3 anos muito difíceis aqui para Sarajevo. Para a gente entender como começou essa guerra na Bósnia, a gente vai ter que voltar primeiro um pouquinho no tempo. Se você analisar o mapa da Bósnia, a localização dela, vai ver que ela é muito estratégica. Quando tudo ainda era mato e o mundo se entendia literalmente como Europa e Ásia, Oriente Médio junto, a Bósnia está no centro de tudo isso. Então quem detesse o poder dessa região ia poder ter acesso a todos esses mundos e controlar boa parte do poder na época. E é por isso que esse lugar sempre foi disputado. Primeiro vieram os romanos, que começou um pouco da cultura católica por ali. Depois veio o Império Bizantino, e aí já veio com um pouco da Igreja Ortodoxa. Depois veio o Império Otomano, os muçulmanos, e aí um pouco da mistura com o Islã.
E no final de tudo veio o Império Austro-Húngaro, que vai reforçar também a cultura católica, né? Então imagina que todos esses lugares, todas as culturas se misturaram naquele miolo ali. E desse miolo foram saindo várias etnias e reinos. Quando o Império Austro-Húngaro estava dominando boa parte da Europa naquela época, esses pequenos reinos começaram a querer seu pedacinho de terra, ou vamos dizer assim, usar sua cultura, né? Que é ir contra o Império. Eles queriam ter autonomia sobre suas próprias terras, sobre sua própria cultura. E nessa época existia a cultura do pan-eslavismo, né? Que era liderada pelos sérvios. Eles queriam uma autonomia, principalmente dos povos eslavos. Croácia, Eslovênia, Bósnia, Montenegro, Kosovo, Sérvia. Eles se declaravam povos eslavos e eram contra o Império Austro-Húngaro. Em 1914, o príncipe do Império Austro-Húngaro foi para a cidade de Sarajevo. E foi nessa visita que um integrante do movimento pan-eslavismo deu um tiro e matou o príncipe. Esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. De um lado, o assassino é visto como um terrorista, mas naquela época, algumas pessoas eslavas o viam como um herói, aquele que lutou pela libertação de seu povo. Uma vez que acabou a Primeira Guerra, houve também um movimento muito de se unir para tentar se defender caso novas guerras surgissem. E foi aí que esses povos eslavos conseguiram se unir de fato, criando o primeiro reino da Iugoslávia. Só que todo o império, toda unificação tem que ter um líder. E quem liderou os povos eslavos nessa época foram os sérvios. Mas isso não quer dizer que todo mundo ia ficar satisfeito com isso, né? Os conflitos étnicos já existiam naquela época. Tanto que teve até tiroteio dentro da Assembleia, entre montenegrinos e croatas, e 2 parlamentares morreram. Em 1929, para tentar colocar um pouco de ordem, o rei da Iugoslávia, dos eslavos do sul, separou o território, mas não respeitou as divisões étnicas e religiosas da região, o que gerou ainda mais conflitos. Ele foi assassinado em 1934 e deixou uma terra profundamente dividida. Em 1941, o mundo já estava vivendo a Segunda Guerra Mundial e os nazistas decidiram invadir a Iugoslávia. Só que, como existiam muitas disputas internas, algumas etnias ficaram do lado dos nazistas e outras estavam tentando se defender. Então virou a maior bagunça que vocês puderem imaginar, ficou gente atirando para todo lado, etnia, briga interna, briga externa, uma confusão só. Mas quem liderou a resistência contra os nazistas foi o Tito, que era um militar da época que acabou ganhando muito prestígio pelas suas artimanhas na guerra. Depois que eles conseguiram resistir à invasão nazista e a Iugoslávia ficou firme e forte, eles gostaram tanto do Tito que eles colocaram ele no poder. Ele ascendeu, foi lá e conseguiu também trazer uma nova pegada para a Iugoslávia. Nisso, ele instituiu que o reino da Iugoslávia passaria a ser República Federativa Socialista da Iugoslávia, que incluía Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia do Norte. Reunia 7 países, 3 religiões, mais de 5 idiomas e 2 alfabetos. Uma confusão que só. Enquanto o Tito estava organizando, estava vivo, ele era bem visto. Apesar de ser um ditador na época, ele era bem visto, né? O cara conseguiu liderar ele, segurar a onda dos nazistas, então ele era bem visto. Mas quando o Tito morreu, quem ia tomar o poder de novo? Começaram a ter uma outra disputa, começaram a rotacionar o poder mais uma vez. Mas quando o Tito morreu, tudo começou a ruir. Com o fim da União Soviética e a crise do bloco socialista, as repúblicas iugoslavas passaram a exigir independência. As repúblicas estavam ali, conseguindo sua própria independência, mas quem não estava nem um pouco contente com isso eram os sérvios. Os sérvios também eram a capital da antiga Iugoslávia, então eles tinham a maior parte do poder militar e eles eram os maiores interessados desde muitos anos, desde os contextos históricos, a ter esse país todo, essa região toda como uma só nação, uma grande nação e poderosa. Então eles foram contra a maioria das independências. A Macedônia saiu numa boa, a Eslovênia teve uma tretinha ou outra ali, a Croácia e a Bósnia, a situação foi um pouco mais delicada. Mas antes disso, deixa eu te explicar um negócio. Vamos supor que aqui a grande Iugoslávia tinham todas essas etnias. E quando era um só bloco, um só país, eles ficavam mudando de região, que era como se fosse mudar de estado.
Nisso, muitas pessoas da Sérvia vieram morar no território da Bósnia. Muitas pessoas da Croácia vieram morar aqui também no território da Bósnia. E eles são os bósnios croatas e os bósnios sérvios. E os bósnios bosniaques, que são os muçulmanos. Então, essas 3 etnias estavam todas misturadas assim no território. Elas estavam bem como se fosse um quebra-cabeça, assim, cada um num canto, mas todo mundo junto por muito tempo. Só que os sérvios não queriam se separar da Sérvia, porque eles se identificavam como sérvios, sendo que eles eram bósnios sérvios agora. Dentro do território da Bósnia tinham os bósnios croatas, católicos, os bósnios sérvios, ortodoxos e os bósnios bosniaques, muçulmanos. 3 etnias, 3 religiões e 3 idiomas, variantes do antigo servo-croata e 2 alfabetos. Foi por isso que em 1990 a Bósnia realizou uma eleição e, reconhecendo que haviam pessoas dentro do território que iriam querer um representante, elegeram 3 pessoas para dividir a presidência. Um bósnio-croata católico, o Stjepan, um bósnio sérvio ortodoxo, o Radovan, e um bósnio bosniaque, muçulmano, a Lídia. Mas o problema era que os sérvios e os croatas eles ficavam muito inseguros com o presidente muçulmano, porque ele tinha a maior parcela da população a favor dele, que eram os muçulmanos, e falavam que ele tinha ali um discurso muito voltado para o próprio povo. Já os croatas e os bosniaques, eles tinham muito medo dos bósnios sérvios de quererem tomar a região toda para si e se juntarem de novo à Iugoslávia. Então ficou ali uma insegurança de todos os lados, tanto dos presidentes quanto da população, um com os outros também. Antes de definir se eles iam entrar em um atrito contra os sérvios pela própria independência, os bósnios fizeram um referendo. Vamos ver se a população realmente quer se separar da Iugoslávia, da Sérvia. De 64% da população compareceu às urnas. A República Srpska, região com maioria da população bósnia-sérvia, declarou sua independência e não foram às urnas, com o apoio da Sérvia, que queria manter o território original da Iugoslávia, como agora seria uma grande Sérvia. E como Belgrado, a capital da Sérvia e a antiga capital da Iugoslávia, tinha todo o aparato militar, muitos dos demais países dos Balcãs não tinham sequer um exército formado ainda. E com a abstenção dos bósnios sérvios, o resultado do referendo foi de 99% a favor da independência da Bósnia. A atenção do plenário era nítida. Ne prijeti, nego molim da ozbiljno shvatite tumačenje političke volje srpskog naroda koji ovdje zastupa Srpska demokratska stranka i Srpski pokret obnove, a poneki Srbini iz drugih stranaka. Molim vas da ozbiljno shvatite. Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da idete Bosnu i Hercegovinu. Ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rato. Molim vas, neka su velike riječi. Nos mesmos dias desse referendo, também teve uma história que, dependendo dos livros que você pega, ela vai existir ou não. Teve um casamento aqui na cidade de Sarajevo, um casamento ortodoxo, em que um muçulmano matou o pai da noiva e feriu o padre ortodoxo. E isso gerou uma revolta entre os bósnios sérvios aqui da região, porque falaram que foi algo orquestrado pelo Partido Muçulmano. E o Partido Muçulmano negava isso. E foi assim que os bósnios sérvios sitiaram Sarajevo. Alguns dizem que era uma defesa depois do ataque do casamento ortodoxo. Outros dizem que isso foi uma desculpa para forçar a própria independência. E o discurso do eleito bósnio sérvio, Radovan, se cumpriu. Tanto o ataque quanto o despreparo por parte dos bosniaques. Foi nesse contexto que começou a Guerra da Bósnia e o cerco de Sarajevo. A estimativa é de que 13 mil bósnios sérvios ficaram aqui espalhados ao redor da cidade, nos morros, cercando a cidade. E daqui eles conseguiam ver escolas, hospitais, mesquitas, igrejas, avenidas. E faziam com que uma pessoa atravessando a rua pudesse ser um alvo, porque eles conseguiam ver cada rua da cidade, porque eles ficavam aqui ao redor de toda Sarajevo. Bem-vindos ao bairro central de Baščaršija, o coração da cidade de Sarajevo. E como você pode ver, tem fortes influências otomanas. Aqui se concentram as antigas construções deles, como o mercado, grandes mesquitas e as lojas com artesanatos e doces típicos.
Os bairros e cidades com maior concentração bosniaque, muçulmana, foram os mais atingidos durante todo o cerco, de que não era um simples conflito pela independência. Era também uma tentativa de limpeza étnica da população muçulmana, o alvo principal, declarado, dos bósnios sérvios. Velika propaganda preko radija i televizije, kako god hoćete, da u Sarajevu živi pretežno muslimanski živalj. U mojoj ulici, recimo, ja sam prvo Hrvatica. Preko puta mene Srbin Hrvat. Gore više nas, više njih, isto Srbin Hrvat. Da sam se drugi put našao u vrlo velikoj neprilici od ovog nesretnog rata. Skoro cijeli prošli rat sam proživio u koncentracijnim logorima. Ja lično ovo nikad neću zaboraviti. Te zlikovce. Međutim, naučit ću svoje i djecu svoje djece da se ovo ne bi ponovilo više nikad. Iako se to govorilo i poslije Drugog svjetskog rata i poslije svih mogućih logora u Njemačkoj, nikad više. Međutim, ovo se desilo vrlo brzo, relativno brzo, nakon 50 godina. Što sam ja kriv što sam rođen musliman? Pa što sam trebao da se rodim? Ili hoću da budem što Srbi hoće, da budem Srbin, da me prekrsti. Neće to doživjeti. Esse é só um dos muitos cemitérios que a gente vai encontrar aqui em Sarajevo, né? Esse aqui é um cemitério completamente muçulmano. Quando você chega nele, vai andando de olhando as lápides, aí você vê sempre as datas, né? Estão lá sempre de 92 a 95, né? É muito impactante, porque quando você começa a andar, tudo aquilo que a gente pesquisou, leu, assistiu, né? Aqueles dados se transformam em pessoas, né? Você começa a ver as fotos, você começa a ver algumas mensagens, e as lápides vão se transformando em histórias que simplesmente se acabaram na guerra. É muito forte, assim. É muito difícil a gente entender a profundidade das histórias que tem aqui. Mas se a gente parar para pensar que cada pessoa que está aqui um dia foi amada, um dia amou, fez alguém chorar, chorou por alguém, e pode ser até mesmo que essas pessoas tenham ferido ou machucado alguém. Erraram, mas são histórias. Cada uma delas são histórias. Você começa a sentir um pouco mais a presença dessas pessoas. E eu descobri uma história aqui de Sarajevo, que é muito icônica, que conta a história de duas pessoas daqui durante o cerco, que é uma jovem muçulmana, bosniaque, e um jovem sérvio, que se apaixonaram e viviam um lindo amor antes de começar o cerco. Só que quando começou, eles não tinham muito como ficar juntos, então eles ficavam escondidos. E eles decidiram, vamos fugir juntos e viver o nosso amor em outro lugar? E nisso, enquanto eles estavam tentando sair da cidade, os dois levaram um tiro nas costas e caíram no chão de mãos dadas. E eles são conhecidos como Romeu e Julieta de Sarajevo. E que a gente não vai ouvir isso na mídia, por exemplo, no jornal. Vai falar sobre geopolítica, vai falar sobre economia, vai falar sobre conflitos de etnia. E a gente também tem histórias de amor que poderiam ser contadas e que muitas vezes são esquecidas na história. Mas é bom a gente lembrar, sempre que possível. E o pior é que tantas pessoas morreram aqui durante o cerco de Sarajevo que não tinham mais onde enterrá-las. E muitas vezes elas acabaram sendo enterradas em parques, em jardins, em canteiros de rodovia e até em estádio de futebol. E é por isso que hoje você vai num parque, mas você também pode ter um cemitério ali dentro. E parece que você não consegue fugir das marcas de guerra quando você caminha. Uma simples viagem de ônibus e é possível ver cemitérios gigantes em cada pequeno povoado, mudando completamente a paisagem montanhosa. Quase como um convite para o silêncio. Sad mi je jasno koliko smo bili naivni, koliko smo bili nespremni, ne znam kako da kažem. Pa stvarno nismo ništa znali, jer kad smo došli u tu šumu, stali smo uz drvo.
jer nismo znali šta je granata, nismo znali malo da postoji to. Pa svaki naš izlazak ovdje na ovu prvu liniju, novi je doživljaj. 30 metaka, sve u redu, dati ravno. Jasno, sve to. Sad za sad je dobro, ipak mi smo tu na opreznosti, čuvamo, obilazimo. Sad šta će biti s ovom situacijom, još uvijek ne znamo. E entre tantas histórias trágicas, mais uma. Assim que acabou a Guerra da Bósnia, começaram algumas investigações aqui no país para investigar os crimes de guerra. E uma denúncia que veio foi sobre turistas vindo até a cidade, vindo até Sarajevo, para atirar nos civis lá embaixo. Parece loucura, parece insano. Somente em 2022 surgiram novas investigações e novos depoimentos, novas testemunhas, falando que viram turistas vindo aqui para a Bósnia para fazer um turismo de safari humano, tanto que ficou conhecido como Sarajevo Safari. Vinham até aqui pessoas com muito dinheiro, vinham até aqui nos cerros, em segurança, e com suas armas gigantescas de longa distância e binóculos, atiravam os civis lá embaixo e pagavam para fazer isso. As testemunhas falaram que essas pessoas usavam roupas de civis normais, mas estavam com algum colete, por exemplo, do exército por cima. Elas não estavam vestidas de exército. E a arma delas era uma arma diferente, era uma arma mais para caça de animal do que de sniper que as pessoas usam em guerras, por exemplo. Quando essa denúncia veio à tona, os bósnios sérvios negaram isso veemente, falaram não, isso não aconteceu, o que realmente seria muito difícil de provar. Mas, para as pessoas daqui de Sarajevo, fez total sentido, porque eles diziam que existiam os Weekend Warriors, que eram os soldados de fim de semana, que era quando os tiros intensificavam aqui na capital. Essa história é muito difícil de falar porque ela também é muito difícil de ser comprovada. Então os dois lados falam uma coisa e a gente fica sem saber ao certo o que realmente aconteceu. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa história macabra, tem um documentário da Al Jazeera Balkans, que é um jornalista investigativo daqui, que investigou e entrevistou essas testemunhas para contar um pouco do Sarajevo Safari. Da ti jedeš, moja zlatna jaja počela nositi. Opet ćeš ti meni da nosiš puno jaja, nikom je te ne da. Neće ja ti moja ne bio. Neće ti ne branit ću te, sam ću te braniti. A ja, ti spasa djecu svakog dana, dođi sa kim daješ. Pije. Pa da mi pojedemo pije. Eno, od tebi više. I dosta sve jedete i... Kako sam ga ja organizovao, odnosno kako je organizovala većina ljudi. Ovo što čujemo, vidim da se prepadaju Bermani drugi, ali to je uobičajena situacija za nas u Sarajevu. Tehničku vodu dobivam tako što sam uzeo bocu od Coca-Cole, probušio sam odvodnu cijev od kišnice. To je način normalno, kako se zove, snadbijevanja vodom. E tako, život ide. Agora imagine um cenário. A sua cidade está cercada. Sempre que tem um morro como aquele, que estão por todos os lados, pode ter um sniper podendo te atirar a qualquer momento. As pessoas tinham que andar em zigue-zague ou andar abaixadas e conversar com o vizinho, fazer outras atividades normais. Era um sacrifício enorme. Foi ficando cada dia mais tenso de sobreviver. Só que à medida que o tempo foi passando, as pessoas ainda precisavam seguir suas vidas. Foi aí que começaram a ter algumas atividades. Primeiro começou com o cinema, depois a escola começou a ter atividades em lugares fechados. A vida começou a tentar funcionar de uma outra forma, de uma forma que só existia aqui, no cerco de Sarajevo. E um desses pequenos eventos que mais ficou marcado foi um concurso de Miss. Eles tinham marcado um concurso de Miss para aquele ano, mas mesmo dentro do cerco eles falaram, não, vamos conduzir esse concurso de Miss. As Miss foram lá, fizeram o concurso, e em cima do palco elas levaram uma faixa escrito, por favor, não deixe nos matar. Esse evento chamou tanta atenção da mídia que o Pavarotti entrou em contato com o Bono do U2
e foi assim que eles fizeram junto a música Mi Sarajevo. E quando eu perguntei para algumas pessoas o que eles conheciam de Sarajevo em primeira instância, muitas pessoas falaram, eu conheço a música do U2. Então é por isso que a gente decidiu trazer um pouco dessa história para cá. Essa é só uma das centenas de histórias que aconteceram dentro do cerco de Sarajevo. Mesmo tentando manter o mínimo de normalidade, não tinha como se distrair da guerra para sempre. E a melhor forma de sobreviver era se apoiando em quem estava perto, do lado. E como que as pessoas viviam no cerco de Sarajevo? Eu acho que é interessante contar um pouquinho também como que era a dinâmica para as pessoas, para a gente entender um pouquinho mais da realidade. A gente tem que pensar que naquela época a comunicação não era a mesma de hoje. Não tinha um celular e o telefone foi cortado. As pessoas não tinham como ir até a casa das pessoas também para ver como os familiares estão, porque era muito longe, muito arriscado. Além de não saber como os familiares estavam, os amigos, se eles estavam bem, você também não conseguia falar que você estava bem. E nisso, as pessoas que estavam mais perto de você que se transformavam a sua família. E é por isso que os vizinhos, que moravam um em cima do outro, um do lado do outro, que às vezes nem tinham tanta comunicação assim, passaram a ser família um do outro. Eles faziam hortas comunitárias também para poder alimentar todo mundo e continuavam fazendo festas. Então, se alguém queria casar, eles faziam um casamento improvisado ali mesmo. Faziam peças de teatro com as crianças, envolvendo as crianças ali para distrair elas. Campeonato de fantasia, elas tinham que se fantasiar de brega, fantasiar de monstro, fazer alguma apresentação ali para os adultos, para distrair do que estava acontecendo do mundo lá fora. Ovo je bunker. Ova 2 dana nismo išli u školu rad masakra na Plašnom polju. Ima 70 ranjenih i 9 poginulih. To je žalosno, djeca sva pominju. Igramo, tako se igramo, vazda, svaki dan. E como se passaram muitos anos, as pessoas foram fazendo aniversários, por exemplo. E as pessoas davam presentes uma para as outras. Mas o que eram esses presentes se você não tem como ir numa loja e comprar alguma coisa para ela? Eram sabonetes, uma peça de roupa, um sapato, um livro que a pessoa não leu, e ia trocando. E, inclusive, esses itens também eram trocados, não eram mais vendidos. Cigarro passou a valer ouro. Você trocava um cigarro por alimento, assim. Você levava alimento para pegar cigarro de alguém. E nisso, a família de vizinhos ia se ajudando a sobreviver ao cerco, porque a família de cada um estava longe. Então, quando só eles estavam ali por perto, eles iriam se ajudar. E claro, por ser uma guerra, tinham também as pessoas que estavam se unindo para tentar sobreviver. E tinham os grupos que invadiam as casas, roubavam alimentos, móveis, cobertas. O conflito pode aflorar o melhor ou o pior do ser humano. E quando chegou o inverno? Não tinha luz, não tinha eletricidade, não tinha água e também não tinha gás. E esse foi um grande problema, porque aqui em Sarajevo chega a nevar. É muito frio, muito, muito frio mesmo. E as pessoas tinham que improvisar. Então elas construíram lareiras improvisadas, muitas vezes no porão dos apartamentos que nós conseguimos ver por aqui. E os vizinhos todos iam para a parte de baixo para poder se aquecer durante o inverno, para poder ficar todo mundo ali dormindo às vezes no chão, um do ladinho do outro, e só a respiração de todo mundo já deixava o ar quente e fazer com que eles sobrevivessem mais uma noite muito fria de inverno aqui em Sarajevo. E para queimar? Vai colocar na lareira o quê? Não tem como sair cortando todas as árvores de Sarajevo porque vai acabar assim. Eles iam queimando o que dava. Então, muitas vezes sim, eram as árvores dos lugares, mas também era livros, sapato, um móvel que estava quebrado, alguma coisa que achou na rua que dá para queimar e se manter quente por uma noite mais. E além disso, o que piorava também em não cortar as árvores, principalmente de parques e lugares abertos, era porque quando você tira a árvore, você abre o campo de visualização para as pessoas que estavam no morro poderem atirar em quem estava passando ali. Era uma questão de segurança manter as árvores. E isso complicava para as pessoas que também estavam passando no inverno muito frio e precisavam se aquecer. Uma das muitas formas que usaram de arte para sobreviver aqui em Sarajevo foi manter cinemas e teatros abertos. Ou então, grupos itinerantes de teatro iam para cada bairro, cada quarteirão, organizando amostras para as pessoas poderem se distrair um pouco da realidade. E nisso nasceu um jornal chamado Fama,
que eles falavam que eles eram de sobrevivência cultural. E eles falavam toda a programação que teria naquela semana, naquele mês, quais os teatros, quais eram os temas dos teatros, as idades dos teatros, que uma preocupação muito grande eram as crianças. Então, as pessoas que davam aula de piano, de violino, de violão, iam nesses porões para dar aula para as crianças, para elas não ficarem em casa entediadas. E os pais, obviamente, né, as crianças também queriam fazer alguma coisa. Então, foi uma preocupação muito grande de entregar essa arte para elas e delas continuarem também tendo alguma coisa para fazer. E não só falava das atrações culturais da cidade, como também dava dicas essenciais para sobreviver ao cerco, como as ruas que estavam sendo mais atingidas naquela semana, ou então pessoas estavam trocando cobertores por algum tipo de comida, e nisso as pessoas iam tentando se comunicar como dava. Mas o que acontecia se um familiar seu falecesse do outro lado da cidade? Muitas vezes as pessoas, os familiares, não tinham notícia, eles não conseguiam saber que a pessoa tinha falecido, a não ser que alguém arriscasse só para informar essa pessoa. E quem ficava encarregado dessa pessoa? Os vizinhos. Porque como os vizinhos se tornaram a família, os vizinhos também eram os encarregados de dar um fim digno para a pessoa que se foi, porque os familiares não poderiam mais. E é por isso que falam que os vizinhos que salvaram o cerco, assim, porque se não fosse essa união entre essas pessoas que até então às vezes eram até desconhecidas, davam um bom dia ali, alguma coisa, foi o que manteve eles juntos, unidos e vivos. Ja, ovo kasno. Kod njega sam se zadržala, tražila kafu. Ja, gospode. I ovo bi trebala staru. Znam, kod nje sam uvijek kupovala. I ona je poginula. Ona cigare što je prodavala na čošku. Uvijek sam kod nje ribu kupovala. Jedina iskrena u ovim novinama je ova stranica. Idemo iz Luka. Evo još jedan prijatelj manji. Išta ovu sranju. Jeste. Ovaj isto, jel? Ne dimnjačar. Poznata mi. Gdje je ona stanova? Ova. Ovo je dole škola. Como uma medida de desespero, moradores de Sarajevo se juntaram para cavar um túnel e terem uma saída segura da cidade. Foram mais de 300 pessoas trabalhando 24 horas, sem parar, dia e noite. Mesmo sem ter experiência, eles foram aprendendo enquanto cavavam. Tanto que o túnel chegou a cair nas primeiras tentativas. Mas eles não desistiram e recomeçariam quantas vezes fosse necessário. Já que os bósnios sérvios estavam nos morros, eles escapariam por baixo da terra. Assim que a gente entra no comecinho do túnel, a gente começa a ver alguns depoimentos das pessoas que fizeram as escavações. Um dos grandes desafios é que eles não tinham muita experiência para cavar esse túnel, então foi tudo feito meio no improviso mesmo, na base da picareta, muita força de vontade, e quando eles começaram a construir, teve muito infiltração de água, né? Que deixava a situação ainda mais complicada. Imagina você cavando o túnel na picareta e a água por todo lado, né? Então, eles falam que foi um pouco de sorte, um pouco de destreza, uma mistura de muitos fatores que fizeram esse túnel dar certo. Aqui a gente consegue ver pás, picaretas e instrumentos necessários para cavar um túnel como esse. E aí do nada, viu? O cigarro da época aí, ó. Esse cigarro aí virou moeda de troca. As pessoas davam televisores para ganhar um cigarrinho. O túnel demorou 4 meses para ser construído. Ficou com mais de 800 metros de comprimento, 1 metro de largura e 1,70 m de altura. Esse pequeno espaço, apertado, improvisado, úmido, foi a porta de entrada e saída de Sarajevo para o mundo, que salvou pessoas da fome e da guerra. Não é à toa que o chamam de túnel da salvação, da esperança, da vida. O túnel conectava os bairros de Dobrinja a Butimir, passando por debaixo do aeroporto de Sarajevo, um lugar bem conveniente, tanto para sair da cidade quanto para receber a ajuda humanitária. E mesmo não tendo tantas opções de voo, tanto que aqui eles falavam que tinham as Maybe Airlines, que seriam as talvez companhias aéreas, porque nem sempre eles conseguiam pousar aqui ou decolar daqui, devido aos ataques dos bósnios sérvios que estavam nas montanhas. Mas daqui era possível sair por terra para outras cidades, pegar um ônibus, um carro, uma bicicleta que seja, e sair do cerco de Sarajevo. E foi assim que muitas pessoas saíram. Aí você imagina, né? Não tinha momento fácil. Em cima, morteiro, bomba, sniper, granada.
tempo inteiro. E aqui de baixo você ainda podia morrer afogado. Ou, sei lá, o túnel cair, né? Que não era um túnel, vamos dizer assim, com a melhor infra do mundo. Apesar de não ser tão próxima do centro de Sarajevo, o túnel ficava numa localização estratégica. Ao redor da cidade sitiada pelos bósnios sérvios, o aeroporto ficava entre as duas zonas proibidas. Era arriscado chegar até ele. Mas, naquela pequena faixa livre abaixo do aeroporto, que eles encontraram uma rota de fuga. Foi pelo túnel que 19 toneladas de alimentos entraram na cidade, mais de 1 tonelada de equipamentos médicos, remédios, e até mesmo cartas e encomendas de familiares que fugiram do país chegavam por aqui. Mas claro, Sarajevo também precisava se defender. E por isso, pelo túnel entraram soldados, munição, armamentos e até explosivos. Aqui tem uma representação do trilho que vai passando, né, e como eles conseguiam passar a parte da carga. Agora você imagina, passando essa carga, água batendo às vezes até o joelho, passando com tudo. Lá em cima a gente viu algumas imagens na época, tinha gente passando até com cabra, animal, com tudo, então era um pouquinho de tudo. Tinha de tudo. Roupa, tinha comida, tinha cartas que chegavam por aqui para informar as pessoas, os parentes que tinham fugido. Tudo chegava por aqui. Quem queria fugir da cidade, essa era a única opção. Não se sabe ao certo quantos bósnios fugiram pelo túnel, mas sabe-se que entre 3 a 4 mil pessoas passavam por aqui diariamente, seja entrando ou saindo. E tudo isso escondido dos olhos de águia que estavam sobre as montanhas. A casa do lado de Dobrinja era uma casa abandonada. Já de Butimir era a casa da família Kolar, que ali ficou e ajudou na escavação e a esconder o túnel todos os anos do cerco. Os bósnios sérvios não podiam sequer sonhar que esse túnel existia. Afinal, era ele que estava mantendo viva a cidade de Sarajevo. O fim desse túnel, ele dá numa casa de uma família. E essa família ainda estava morando aqui quando começaram a construir o túnel. E a senhora que ficava aqui, a Nana, como um apelido dela, como se fosse a avó deles, recebia eles aqui no final com um cafezinho, com chá, com água, com bolinho. E ela virou um símbolo da força da mulher bósnia, que sobreviveu à guerra e também ajudou os outros a sobreviverem, porque ela estava ali cuidando das tantas pessoas que construíram o túnel da esperança, o túnel da vida, e fizeram com que Sarajevo não sucumbisse ao cerco. A família Kolar transformou a casa em um museu aberto para visitação e conscientização. O túnel Spaza, ou túnel da vida, túnel da esperança, foi o que salvou Sarajevo e fez com que aguentassem 1425 dias cercada. Sem o túnel, talvez o fim da Guerra da Bósnia seria outro. Mas, com certeza, sem o túnel, Sarajevo teria outra história. Moja je moj grad, ovo je moja zemlja. I ne postoji način, ni razlog, čak ni sila koja bi me mogla otjerati s ovog ognjišta. Inače sam ovde u Sarajevu 22 godine, porodica otišla u svijet, a ja ostajem. I sad mislim više njim. Mas Lana, e a ajuda internacional? O que os outros países fizeram para ajudar a diminuir os impactos do cerco de Sarajevo? No final do ano de 92, que foi o primeiro ano que teve o cerco de Sarajevo, que começou a guerra, o aeroporto ficou fechado por muito tempo. Ninguém entrava e ninguém saía via aérea. Mas eles conseguiram reabrir o aeroporto para ajuda humanitária. Então aviões da ONU conseguiam de vez em quando pousar ali para trazer alimentos, remédios, profissionais, médicos e tudo mais. Mas muitas vezes era fechado o aeroporto por conflitos, porque jogavam granadas e tudo mais e o voo tinha que ir para outro lugar.
E muitas vezes, em épocas que eles não conseguiam pousar ali no aeroporto, eles simplesmente despejavam os alimentos, despejavam o remédio aqui na cidade. Dizem que foram mais de 20 países e mais de 10 mil voos que pousaram aqui ou sobrevoaram e deixaram cair alimentos e itens de ajuda humanitária para os bósnios. Uma questão da alimentação me marcou muito, que é porque quando eles deixaram a comida aqui, tinha um negócio chamado ikar, que é a carne enlatada. Mas tem relatos de bósnios dessa época que falam que era uma comida impossível de comer, que muitas estavam azedas e fora do prazo de validade, porque eram da guerra do Vietnã. Então eram alimentos que ficaram estocados por muito tempo e aí quando estourou a guerra, falaram, leva lá para eles. Só que era um alimento que nem cachorro de rua queria comer. Os relatos são bem indigestos de alguns alimentos que trouxeram ajuda humanitária. E também a maior parte da população aqui de Sarajevo é muçulmana. E a maior parte das pessoas que foram atacadas eram muçulmanos. E eles trouxeram muito alimento de porco. E aí fica aquele impasse assim, nossa, mas eles são muito não gratos pela ajuda humanitária, porque eles estão levando alimento, não importa qual que é uma guerra. Só que ao mesmo tempo é um pouquinho de falta de respeito com as pessoas que estão aqui. Porque eles não comem, para quem não sabe, muçulmanos não comem carne de porco. E aí fica essa coisa de eles são ingratos, eles estão sendo desrespeitados, por exemplo. Por que ironia? Porque quando estourou a Guerra da Bósnia, teve um embargo de armas. Então nenhuma arma mais era trazida aqui para a região dos Balcãs. Só que quem já tinha armamento era a Sérvia, que estava apoiando a República Sérbica. Então a República Sérbica tinha um armamento pesado, enquanto a Bósnia não tinha um armamento ainda. Ela nem estava ainda desenvolvendo a própria polícia civil. Quem dirá um armamento de guerra, de exército. E aí eles ficaram totalmente desamparados, porque eles não podiam ter essas armas vindo de fora para se defender, porque teve esse embargo internacional. E aí essa ajuda internacional trazia esses alimentos de vez em quando, e ao proibir que as armas entrassem aqui na Bósnia, você tira o direito dos bósnios de se defenderem contra a Sérvia, porque eles não tinham acesso a armamento. E eles se tornam um alvo vulnerável, fácil, tristemente fácil, essa é a palavra. E que muitas pessoas também diziam que a sensação que eles tinham no cerco de Sarajevo, principalmente no começo, que eles não tinham acesso a armamento, era de que eles eram animais enjaulados esperando para o abate. Porque eles não tinham para onde correr, eles estavam cercados. E a ajuda internacional, que também não teria como a ajuda internacional simplesmente falar, toma aqui o armamento, porque eles iriam tomar um partido. Então também é delicado. É muitas coisas, muitos lados, muitas nuances dessa guerra. Tanto que construíram um monumento aqui em Sarajevo, que se chama Monumento Ikar, que é literalmente essa lata de carne enlatada, né? Essa coisa gigantesca, e ela tem 2 metros de altura, gigantesca, e está escrito embaixo, a toda ajuda humanitária nós nunca iremos esquecer. Algumas pessoas falam que isso é um ato de gratidão por toda a ajuda humanitária que eles conseguiram receber, por mais difícil que fosse para receber essa ajuda, eles receberam uma ajuda. E outras pessoas falam que isso foi ironia. To su malo i krivi i Evropa, što su dozvolili, što to nisu odmah zaustavili. Sarajevski rulet izaći vani, nije ruski, nego sarajevski rulet. Po kojim osnovima ta Evropa i svijet nama recimo zabranio uvoz oružja? Da se mi branimo. Mi smo jedinstveni u svijetu, naša armija, da nema štin, a ovo što se vidi da je napadnuto. Sve donose rezolucije, niko ništa to ne sprovodi, a mi jednako nas granatiraju, ubijaju. Ja sam mišljenja da se Bosna ne može dijeliti, da se to ne mogu brakovi dijeliti. Samo u Sarajevu je 35% brakova mješovitih. Enquanto acontecia o cerco de Sarajevo na cidade, outras partes da Bósnia também sofriam por conflitos muito graves. Mas teve um dos casos que chamou a atenção do mundo inteiro e também foi fundamental para que essa guerra chegasse ao fim. Vamos falar um pouco agora de Srebrenica. Quando acontece uma guerra como essa, existem áreas de evacuação, onde as pessoas, principalmente civis, possam tentar sair ou tentar se abrigar. E muitas dessas áreas são protegidas por organizações internacionais. Srebrenica foi um ponto onde a população pôde fugir e ter uma proteção da ONU. A ONU usou a cidade como campo de refugiado e durante a guerra foi passado nas rádios informações que todos os civis poderiam fugir para lá, esperar
que ali eles iam ter alguma segurança internacional. Nisso, muitas pessoas de todo ao redor da Bósnia foram para Srebrenica e ficaram ali. Quem estava em cargo de proteger toda essa população era a ONU, os capacetes azuis. Naquela época eles enviaram mais ou menos um exército aí de 500 soldados da Holanda para proteger essas pessoas que estavam concentradas em Srebrenica. Dentro dessa área, os civis não podiam entrar com armas, porque os únicos que poderiam estar armados era a ONU. O problema maior é que não ficou bem claro o que o próprio exército da ONU deveria fazer se caso os bósnios sérvios atacassem aquela região. E foi justamente isso que aconteceu. Em 95, o exército bósnio-sérvio, junto com os paramilitares e os mercenários que estavam contratados naquela guerra, entraram em Srebrenica. Os soldados da ONU, esperando ordens, não sabiam se eles iam combater ou se iam se retirar. E nisso, os tenentes encarregados dos cargos mais altos desses exércitos renunciaram. Ajde, slobodno. Ajde. Pokrivaj. Dentro de uma guerra como essa, uma das estratégias que o exército bósnio-sérvio utilizou para eliminar o inimigo era eliminando os homens. Então, uma vez que eles entraram em Srebrenica, a primeira coisa que eles fizeram foi dividir a população. Para um lado iam mulheres, crianças, e para o outro lado homens de 8 a 70 anos. Todos os homens foram pegos em refém, eles estavam desarmados, porque estavam ali no campo de refugiados, já estavam passando por um cerco, passando fome. Amarraram todos eles, levaram para vários campos de extermínio e foram assassinando todos eles a sangue frio. A parte mais bizarra e pesada de toda essa história é que tudo isso está televisionado. Existem imagens do próprio exército bósnio-sérvio que foram gravadas, onde eles discutem, fazem ali seus discursos de ódio e simplesmente atiram neles em campo aberto. As valas eram tremendas. E ali foi um dos maiores massacres de toda essa guerra. A partir desse momento já estava claro que o que estava acontecendo não era só guerra, era também uma limpeza étnica. Nesse contexto, a OTAN interviu e bombardeou alguns dos exércitos bósnios-sérvios para tentar forçar eles a um acordo, a um diálogo. E nisso, juntaram os 3 presidentes da Croácia, que também estava entrando em conflito com a Bósnia pelo sul, tanto que pegaram uma boa parte do território deles, a Sérvia e a República Sérbica, e também o presidente bósnio-bosniaque, que tinha sido eleito lá em 92. Juntaram essas 3 pessoas e levaram lá para os Estados Unidos, em Dayton, junto com o presidente Bill Clinton e outras pessoas também de órgãos representativos do mundo. E em 3 semanas eles ficaram debatendo para ver como que eles iriam colocar um fim nessa guerra. Como foi um acordo longuíssimo que durou muito tempo, tem vários pontos, mas aqui eu vou dar um belo resumo de alguns pontos e algumas curiosidades também que a gente achou bem doidas. Uma delas é, o território da Bósnia ficaria do jeito que estava, com aquela parte do sul sendo da Croácia agora, e só um beicinho agora sendo da Bósnia, só uma saída para o mar. A República Sérbica não iria ser da Sérvia, iria continuar dentro do território da Bósnia, mas teria certa autonomia política, mas seria a Bósnia, não seria da Sérvia. Mas teria o próprio nome, República Sérbica, por exemplo. É um pouquinho confuso. A cidade de Mostar, como ela está mais para o sul do país, ela tem a maioria das pessoas bósnios croatas, então ela seria como se fosse a capital da Herzegovina, enquanto Sarajevo é a capital de todo o país, mas também a capital dos bósnios bosniaques. Então ficou dividida entre Banja Luka, na República Sérbica como capital, Mostar, na Herzegovina, e Sarajevo, do país, mas também dos bosniaques. E como é que você vai ter um presidente para esse povo todo? Esse foi um dos grandes problemas. E eles definiram que eles teriam 3 presidentes eleitos. Então, os bósnios croatas votariam por um presidente bósnio-croata, os bosniaques votariam por um presidente bosniaque e os bósnios sérvios por um presidente bósnio-sérvio. E essas 3 pessoas revezam no poder. Então, a cada 4 meses, 8 meses, a gente não conseguiu achar o número certo, essas pessoas vão trocando. Então, agora você é presidente, depois é você, agora sou eu. E fica nessa daí.
Mas e se um deles, por exemplo, o bosniaque, tiver uma maior população de apoio nele do país? Que é o que acontece. Até hoje a Bósnia ela tem maioria muçulmana, maioria bosniaque. E isso acaba sendo às vezes um receio para os bósnios sérvios e também os bósnios croatas. Então, a União Europeia chegou e falou, e se a gente colocasse um quarto presidente? É isso mesmo, temos um quarto presidente, que é o High Representative. Esse High Representative, ele é o alto escalão, digamos assim, que vai ficar supervisionando como está essa transição mínima de poderes entre esses presidentes, mas também o que está acontecendo nessa região. O que eles estão falando, o que eles estão defendendo, estão entrando em conflito? Tanto que a gente fez um city tour aqui na cidade de Sarajevo e o guia falou pra gente que ele era como se fosse a babá dos presidentes. Porque o cargo dele nada mais é do que ficar de olho. E como ele tem que ficar de olho, ele não pode ter interesses nessa região. A primeira regra é, ele não pode ser dos Balcãs, ele não pode ser de nenhuma região eslava. Esse cara, ele é alemão agora. Ele está, se não me engano, há mais de 10 anos no poder e quem escolhe ele é a União Europeia. A União Europeia chega e fala, vamos tirar aquele cara de lá e colocar outro? E nisso gera uma tensão também de, é possível uma pessoa que está representando um outro país no seu território não ter nenhum tipo de interesse nele? Ou então, por que ele? Por que essa pessoa? E por que os bósnios não podem ter nenhuma fala sobre isso? Porque ele não está aqui controlando, não é uma palavra meio ruim, mas está ali no país deles fiscalizando. Então gera ao mesmo tempo que gera um entendimento de sim, talvez a gente precise realmente de uma pessoa para acompanhar como é que está a situação de conflitos aqui na Bósnia, também é desconfortável, gera ali um sentimento amargo entre os bósnios. E algumas pessoas dizem que o acordo de Dayton, como é o nome desse acordo, ele foi um tratado de paz ali, um cessar-fogo, mas não necessariamente ele aniquilou os conflitos que existiam aqui, as tensões políticas que existem na região. Então, será que hoje, 30 anos depois, como será que está a Bósnia em relação a isso? No fim da Guerra da Bósnia, a estimativa é de que pelo menos 100 mil pessoas morreram, sendo elas 64 mil da etnia bosniaque, 26 mil dos bósnios sérvios e 10 mil dos bósnios croatas. Isso, claro, sem contar as dezenas de milhares de pessoas desaparecidas. Mais ou menos 400 mil projéteis, entre bombas, tiros e granadas, foram atiradas contra Sarajevo. São 300 por dia. Mais de 2 milhões de pessoas saíram do país durante a guerra. Muitas nunca voltaram. Em 1990, a população da Bósnia era de 4,5 milhões de habitantes. Em 1995, caiu para 3,7 milhões. Hoje é de 3,1 milhões. 50% da população é bosniaque, 30% são bósnios sérvios, 15% bósnios croatas e 5% de outras etnias. A Guerra da Bósnia deixou feridas abertas que até hoje sangram. Hoje em dia, o país faz questão de mostrar as suas cicatrizes. Com o fim da Guerra da Bósnia, eles começaram a reconstruir a cidade de Sarajevo. E não sabe bem ao certo quem teve a ideia de colocar uma resina vermelha no chão, que era para colocar nos buracos onde teve algum tiro ou bomba que caiu, granada, e eternizar essas marcas da cidade, deixar como se fosse cicatriz do tempo mesmo, e cicatriz da guerra. Elas são conhecidas como Rosas de Sarajevo. E basta olhar um pouco mais atento que você vai ver marcas dessas por toda a cidade. Hoje em dia, o conflito ainda está muito fresco na memória dos bósnios, de todo mundo aqui da região dos Balcãs. E um presidente da República Sérbica foi eleito pela população e ele está trazendo uns discursos nacionalistas de anexação com a Sérvia. E isso tem causado muita preocupação com a União Europeia, também com os outros países aqui do Balcãs e, obviamente, com a população aqui da Bósnia, principalmente os bosniaques e os bósnios croatas, de que talvez isso levante um novo conflito. Não escondemos que pertencemos a uma grande nação sérvia. Vocês não destruirão o chamado dessa nação por unidade. Essa nação merece ter um Estado unido. Não podemos ser detidos nesse caminho. Por conta disso, Milorad foi destituído do cargo no começo desse ano, por atos anticonstitucionais. E a República Sérbica passará por eleições antecipadas. Um mandado de prisão foi emitido contra o ex-presidente bósnio-sérvio. Mas até agora ele não foi preso, porque tem militares fortemente armados da República Sérbica, leais a ele, que fazem a escolta o tempo inteiro.
Apesar de não ter um conflito direto, essas faíscas políticas têm surgido com mais força nos últimos anos e preocupa toda a Europa. É que o presidente sérpico, ele tem o apoio do presidente da Sérvia, mas também da Rússia. Então isso gera ali um conflito com a União Europeia, com a OTAN, torna internacional o que acontece aqui. Outro fato curioso também é que a Bósnia não faz parte nem da União Europeia e nem da OTAN. Com isso, eles se sentem um pouco desprotegidos e vulneráveis. Tem até uma entrevista que a gente viu com um cientista aqui de Sarajevo, um cientista político, e ele falava que se você perguntar para os bósnios onde você estará daqui 5 anos, eles vão dizer na União Europeia. Se a Bósnia vai estar, eu não sei, mas eu vou estar. Isso quer dizer, se a Bósnia não entrar para a União Europeia, se eles não tiverem se sentirem seguros de ter esse apoio militar, econômico, político, social, eles vão emigrar. Essa é uma frase que o cientista político fala que é um ditado, assim, uma coisa comum deles falarem por aqui. A população ainda nem cicatrizou do último conflito. Não quer que tenha uma nova guerra, mas vale lembrar que Milorad foi eleito. Então, tem uma parcela dos bósnios sérvios que o apoiam. E para mudar isso, o país tem buscado fortalecer uma identidade nacional, mesmo tendo seus obstáculos. Mas algo aqui que a Bósnia tem buscado cada vez mais é trazer uma identidade para o país. Porque como fica essa população fragmentada, com várias etnias, religiões e visões diferentes, e até de línguas diferentes, eles querem trazer a identidade bósnia. E nisso, nasceu um bebê em 2012 e o pai lutou na justiça para que ele fosse registrado como bósnio. Isso quer dizer que até pouco tempo atrás, quando um bebê nascia, ele tinha que necessariamente se identificar com uma das 3 etnias daqui: bósnio-sérvio, bósnio-croata, bósnio-bosniaque. Mas esse pai queria que o filho fosse bósnio e ponto. Não queria que ele tivesse que se identificar com uma dessas etnias. E foi essa a luta dele na justiça. E nisso, há menos de 15 anos atrás, nasceu o primeiro bebê bósnio e ponto. Não temos como afirmar ou negar que terá um conflito. 30 anos se passaram do cerco de Sarajevo e ainda é nítido que o país não se recuperou completamente. Uma disputa de séculos acontece nessas terras, que tomara um dia chegue ao fim. A Bósnia, os bósnios e ponto, precisam de uma conciliação real para que possam viver sem tensões. Como? Não sabemos. E talvez, lembrando da história, ela possa evitar de se repetir, seja aqui em Sarajevo ou em qualquer outra parte do mundo. Mas seguimos vendo massacres pela televisão. A gente já está há mais ou menos 1 mês e meio na Bósnia, né? E eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei em Sarajevo, vindo lá de Banja Luka, foram os prédios com centenas de buracos de bala. Alguns prédios, assim, tinha tanto buraco de bala que ficava meio que irreconhecível, assim. Assim que você chega na rodoviária, você já vê um prédio que ele é todo cravado de bala, e não só tiros, mas você vê também estilhaços de granada, reflexos disso, né? E deixa essa guerra ainda mais real, mais recente. E quanto mais você anda pela cidade de Sarajevo, mais você vai ver os prédios, principalmente aqueles que têm a face, ou vamos dizer assim, uma orientação para os morros, que era onde ficavam os snipers, né? Então as marcas da guerra, elas estão aqui, os estilhaços de granadas foram mantidos através das rosas de Sarajevo e alguns prédios que decidiram não reformar justamente para que essa guerra não seja esquecida. Isso é muito chocante. A gente viajou para outras cidades, a gente viajou para cidades pequenas, a gente viajou para Mostar, a parte de Banja Luka, e uma coisa que você vê na estrada, em todos os cantos, são cemitérios, assim. Eu nunca vi um lugar com tanto cemitério. Você vai passar em qualquer parque, você vai encontrar lápides para todo lado. Isso é muito chocante. Para a gente que vive lá no Brasil, não é acostumado com vivência de guerra, assim, é muito chocante. Você está caminhando no parque, em todo lugar você vê lápides. Então você consegue ver que todo lugar onde era possível enterrar pessoas, eles tiveram que usar. É uma guerra muito recente. Quando aconteceu, eu já estava vivo. Estava com meus 5, 6 anos de idade, né? Então talvez os meus pais pudessem estar assistindo pela televisão, entendendo pela mídia, né? É muito, muito forte mesmo. E quando você vem para cá, para Sarajevo, já numa outra perspectiva, pensando no turismo, tem um outro ponto que é muito diferente dos outros destinos turísticos.
Na parte de souvenir, você vai encontrar muito souvenir que foi feito, em primeira instância, com reaproveitamento de artefatos de guerra. Cartuchos de bala de rifle, cartuchos de fuzil, cartuchos de morteiro que se transformaram às vezes em abajur, às vezes em carrinho, em caneta. Tudo isso você consegue ver sendo vendido pelas ruas de Sarajevo. Com a história da guerra, acabou que Sarajevo também se transformou num destino onde você vai ver turismo de guerra, vamos dizer assim, turismo bélico, não sei qual que é o termo para isso. Então tem muita gente que viaja para cá para entender mais sobre a guerra, entender mais o que passou aqui. E existem tours de 2, 3 dias onde você vai ver vários lugares aqui da cidade, vai aprender sobre as batalhas. Nas lojas de souvenirs você vai encontrar faixas de exército, capacete do exército, tudo ligado à guerra, né? Então é meio confuso você ver uma história tão trágica se misturando com turismo e ao mesmo tempo você entende a dependência do turismo também para manter o país. É só conflitante às vezes, conflitante, acho que é o que eu sinto assim. Mas para a gente julgar é muito fácil, né? A gente está longe aqui, tem que entender o contexto que está aqui. Esse contexto das balas, dos cartuchos mesmo, hoje em dia não são vestígios da guerra, né? Muitos dos souvenirs que são artefatos de guerra, que estão misturados, hoje em dia já não são mais artefatos daquela guerra. Então, uma bala que vai para uma linha de produção acaba saindo com defeito, eles mandam aqui e aí esse cartucho vira uma caneta, né? Então, hoje em dia já não é mais um artefato da guerra que eles encontravam no chão. Mas no começo, sim. No começo era mais ou menos isso que eles faziam até para tentar reerguer o país, de certa forma. Então, naquela época, poderia ser uma maneira de ressignificar tudo o que eles estavam vivendo por aqui. Que, para mim, foi muito novo estar num país que teve um conflito tão recente. E as pessoas que eu olhava na rua, às vezes, que eram cadeirantes, que estavam com algum tipo de andador, eu já conectava com a guerra, imediatamente. E não necessariamente estar conectado com a guerra. Muitas vezes é um acidente doméstico, um acidente de carro mesmo, não tem nada a ver com isso. Mas a minha mente já linka direto com a guerra. E isso para mim foi um pouco assustador, porque eu ficava imaginando, será que ela estava no exército? Será que ela estava no cerco, lutando ali, atacando a cidade? Ou será que ela foi atingida? Então eu ficava criando histórias na minha cabeça que eu nunca criei em nenhum outro lugar do mundo. Isso para mim foi um pouco assustador, assim. Muita gente ainda tem o estigma que viajar na Bósnia é perigoso muito por conta da guerra, né? Isso é um estigma que dura durante muitos anos. E se você perguntasse pra gente se a gente entende se é perigoso ou seguro viajar na Bósnia, a gente provavelmente ia falar da parte segura. A gente está viajando desde Portugal e não é muito diferente de outros países que a gente viu. Na real, eu e a Alana, a gente se sentiu até mais confortável do que em algumas cidades grandes na França ou na Itália, por exemplo. Então o clima aqui é bem ameno, você vai ver criança andando na rua de noite, família. Você vê que é um clima agradável e que não remete mais àquele passado que ficou estigmatizado, né? Principalmente a gente na América Latina, quando fala Bósnia, a tendência é pensar já em guerra, pensar em perigo. Mas se você vem a turismo e se você vem aqui só para conhecer a cidade, para mim você vai ver que é um lugar muito tranquilo de se visitar e muito confortável. O único lugar que a gente viu que é bom tomar um pouquinho de cuidado é na parte do centrão de Sarajevo e é no aspecto de pickpocket, né? Que é tipo furto de leve, assim. Isso a gente viu algumas coisas, mas isso também não é muito diferente dos outros lugares que a gente viu até na Europa Ocidental. Uma parte também que eu vi que é bom tomar um pouco cuidado, mas isso não é só aqui em Sarajevo, é em toda a Europa, hoje em dia, é a questão de carro. Tem muita gente que aluga carro e deixa o carro em algum lugar que não é um estacionamento e tal, e aí a pessoa quebra o vidro e leva as coisas. Então esse é o tipo de coisa que provavelmente você vai se preocupar mais, que é o furto, não um assalto à mão armada, uma agressão, algo do tipo. E no quesito mulher viajando sozinha? Eu não viajei sozinha aqui pela Bósnia, não fiz mudanças de cidade sozinha, mas eu caminhei muitos e muitos dias sozinha aqui, tanto aqui em Sarajevo, quanto em Ilídia, quanto em Mostar e quanto em Banja Luka. Todas as semanas, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, eu saio sem o Richard só para andar, ir numa cafeteria e tudo mais. E em nenhum momento eu me senti ameaçada ou olhada na rua. Isso era uma coisa que para mim foi muito confortável. Porque muitas vezes quando eu saía para andar na América Latina, tinha um olharzinho ali, sabe? Tinha uma cantadinha ali e aqui não tinha nada disso. Nada. As pessoas não olham. Então me dava uma paz.
de ficar andando sozinha por aqui. Eu me senti muito segura, muitas vezes voltei sozinha, de noite. Teve uma vez que eu peguei o trem 9 horas da noite para lá para a cidade de Lídia, que a gente estava hospedado. Cheguei em casa às 10h30 da noite e em nenhum momento eu me senti em ameaça ou olhada e tudo mais. E como eu sou de São Paulo, eu ando olhando em cima do ombro. Não é como se eu fosse, como dizer, inocente, assim, sabe, pouca malaca, porque eu sou de São Paulo. Mas aqui eu me senti muito confortável, de verdade. Agora, falando no mês que nós estamos, em setembro de 2025. Daqui pra frente também eu não sei o que vai acontecer, né? Essa é a questão. Vale lembrar também que a Lana também era confundida como Bósnia. Essa era uma parte pra mim que foi muito boa. Eu fui confundida com Bósnia várias vezes. Eu andando na rua, as pessoas me paravam e perguntavam informação de rua. Eu acho que era de rua. Em Bósnia eu tive que decorar como fala, desculpa, eu não falo bósnio, que é Zalmidje Negovorim Bozanski. A pessoa só fazia assim, eu fazia assim, e a gente saía. Então pra mim era muito confortável andar, porque eu também parecia uma local. Eu acho legal trazer 4 dicas para vocês de arte, para vocês entenderem um pouquinho mais do que foi o Cerco de Sarajevo. Primeiro, o livro. Se chama Diário de Zlata. Assim como o Diário de Anne Frank, muitas crianças continuaram escrevendo seus diários enquanto o Cerco de Sarajevo existia. Uma dessas crianças foi Zlata, uma menina que tinha 11 anos, quando o Cerco de Sarajevo começou, que escrevia aí das suas amigas, das notas na escola, dos esportes que gostava, e foi encaminhando para a guerra e como foi viver o primeiro ano, pelo menos, foi 1 ano e meio que ela escreveu, como que foi aquilo, como que foi ver os amigos indo embora, ver um coleguinha falecendo, o que ela fazia para tentar estudar, como que era a ansiedade dela em relação à guerra. É um livro bem difícil, mas muito importante para entender um pouquinho mais do que foi o cerco. O outro é um filme que chama Perfect Circle, Círculo Perfeito. Ele foi lançado em 1997, ou seja, 1 ano depois que foi declarado o final do cerco. E nisso, eles usaram o próprio cenário de ruínas da cidade para fazer parte, para compor o filme em si. Os atores, o diretor, é todo mundo bósnio. É um filme que mostra o dia a dia de como era no cerco, o que eles tinham que fazer, como os vizinhos tinham que se unir, como que era a logística de sair na rua, às vezes para pegar comida ou para tentar pegar lenha, para tentar entrar em contato com alguém. E os atores são muito bons mesmo. Obviamente, por ser um filme de guerra, muito próximo da realidade do que as pessoas viveram, é difícil de assistir, mas vale muito a pena. Muito a pena. Tem de graça aqui no YouTube e tem as legendas em inglês, mas dá para traduzir ali automaticamente em português. E outra dica vai ser o Museu da Infância em Guerra aqui em Sarajevo. Essa desculpa não tem como ver à distância, mas é um museu muito incrível que ele, no começo, assim que você entra, ele vai fazendo você refletir sobre a sua própria infância. Você gostava mais de ser com seus amiguinhos, de ficar em casa, gostava mais de fazer esporte, ou você gostava mais de fazer arte? O que você gostava de fazer? E nisso você vai relembrando sobre você mesmo e depois você entra numa sala gigante com mais de 40 itens que as crianças explicam como foi a guerra para elas. E cada item carrega muito simbolismo do que as crianças carregaram da guerra com elas. Então, às vezes eram clipes, que era a brincadeira que a pessoa tinha, que a criança tinha, e ela deu um nome para aquele clipes, e ela carregou ele, segurou ele com todas as suas forças até o final do cerco. Não tem como você não chorar e se emocionar em pensar que essas crianças ficaram 3 anos da vida delas ali, e que muitas crianças até hoje estão em áreas de conflito, vivendo uma infância e guerra, que é o nome do museu. O último é para quem gosta de jogo de videogame. Eu não joguei, mas recebi essa dica e eu quero passá-la adiante. Se chama This War of Mine, Essa Minha Guerra. E ao invés de você jogar numa perspectiva de quem está atacando ou de quem está se defendendo, resistindo ali e também atacando, você joga na perspectiva das pessoas que estão tentando sobreviver ao cerco de Sarajevo. É um grupo de amigos, um grupo de vizinhos que estão ali e a sua tarefa do dia é sair para pegar lenha, a sua tarefa do dia é cuidar da horta, a sua tarefa do dia é tentar entrar em contato com a tua família que está do outro lado da cidade, ir no hospital procurar alguém. E são tarefas mundanas que naquilo você entende como que funcionava o cerco, como que era para sobreviver ao cerco. Fazer esse documentário foi muito desafiador pra gente, acho que tanto pelo assunto que é mais denso, quanto por toda a história que vem de séculos e a gente tentando aqui passar pra vocês de uma maneira que dê pra entender, que também dê pra entender o que tá acontecendo hoje em dia, mas entender também a origem de tudo isso, de edição, de ir nos lugares,
Até de captar a imagem, nossa, porque a gente filtrou muita coisa, né? Tem muitas imagens pesadas mesmo sobre a guerra, só que a gente não queria, vamos deixar alguma coisa muito gore, seria isso? A gente não queria, acho que, colocar imagens só pra gerar desconforto. Nossa ideia não foi criar sensacionalismo, foi de explicar o contexto histórico que a gente conseguiu entender, né? E explicar o quanto isso afeta toda essa região aqui dos Balcãs até os dias de hoje. Sim, então foi bem desafiador. Espero que vocês tenham gostado, não é mesmo? A gente tenta trazer documentários diferentes, sair um pouco daquela coisa que é só viagem, desfrutar. Então a gente tenta trazer alguns assuntos mais sérios, porque a gente também quer nutrir vocês com informações, com conhecimento do mundo. E o mundo vai muito além de fazer free walking tour. Então, se vocês gostarem desse tipo de documentário, deixa um feedback pra gente, porque a gente quer entender se a gente está no caminho certo. Porque a gente realmente gosta de viajar nesse aspecto. Mas trazer isso pra internet é outro contexto, né? É muito mais difícil trazer isso pra internet, apesar da gente gostar. Então, sabendo o que vocês acham, sabendo, às vezes, também comentários que vocês podem fazer aqui, de coisas que a gente poderia ter falado também, de outros temas de documentário, talvez, que a gente possa fazer nessa viagem, vão nos ajudar a entender qual o caminho que a gente está seguindo. E quero deixar aqui um agradecimento especial a todos os nossos membros. Se você entrar aqui no canal, aqui na parte de baixo, na parte de Seja Membro, você pode ajudar a gente com R$5 por mês, um cafezinho por mês, e de grão em grão a galinha enche o papo, né? A gente já está chegando a quase 200 membros. Essa comunidade unida ajuda a gente a ter mais força de vontade para poder seguir. Mais estrutura para poder trazer também esses documentários para vocês. Então, o apoio de vocês com R$5 é muito pra gente. Porque é com isso que a gente consegue trazer esses conteúdos mais trabalhados. E conteúdos, vamos dizer assim, pensando mais no que a gente gostaria de ver do que algo que a gente já sabe que vai ter resultado. Sim, nadar contra a maré às vezes. Às vezes Então, agradecer aqui a comunidade. E se vocês gostaram, não se esqueça de compartilhar esse vídeo aí com os amigos, compartilhar o documentário nos grupos de WhatsApp. E também convidar vocês para acompanhar a nossa saga viajando de Portugal até a China. Por terra. Então, a gente se vê até o próximo episódio.